Olá você, minha amiga, meu amigo. Bem-vindo aqui mais uma vez ao CDF Concurso. E hoje nós vamos falar de um item extremamente simples, mas que causa muita confusão na cabeça de muitos alunos. Então, para que isso não aconteça com você, você preste atenção no que nós vamos conversar hoje. Vamos conversar sobre os componentes do patrimônio e a sua relação com origens e aplicações. Então, a gente vai começar falando das origens, na divisão que elas sofrem de recursos próprios e recursos de terceiros, e depois vamos falar das aplicações. Isso é um conceito que confunde muitos alunos. Nós já tivemos na Lei 6404 uma demonstração em caráter obrigatório chamada Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos, ou DOAR. Essa demonstração era um verdadeiro pânico na cabeça de muitos alunos, inclusive na minha. Quando eu vi esse nome na prova, eu já praticamente achava que já tinha perdido a questão. E tudo porque não entendia o que era origem e era aplicação de um recurso. Hoje a obrigatoriedade não existe mais, foi substituída por outra demonstração, então não é mais comum ser cobrada em prova. Nunca mais vi questões nesse sentido. Uns alegam até que ela foi revogada. Mas o fato é, não se vê mais em prova. Mas algumas questões ainda trazem pedaços de conhecimento inerentes à DOAR, a antiga DOAR. Então a gente vai trabalhar isso e você vai ver que é uma questão simples, não é difícil. Basta prestar atenção. Então vamos falar das origens. Quando a gente precisa de dinheiro, esse dinheiro necessariamente precisa ter uma origem. Seria maravilhoso se esse dinheiro tivesse uma origem lá no céu, pudesse chover e aparecer dinheiro. Seria maravilhoso. E aí a gente só esperava chover e colher o dinheiro. Ou se pudesse vir de uma plantação, né, a gente plantasse uma erva e aí aparecesse um monte de dinheiro. Seria maravilhoso. Mas não é assim que funciona. As origens do dinheiro, elas têm uma forma específica. E aqui, já que não vem pela chuva e já que não dá para plantar, quais são as origens dos recursos que uma empresa precisa para poder sobreviver e gerir as suas atividades? É o que nós vamos ver. Então, as origens, elas vêm de recursos. Primeira coisa que a gente tem que entender para não ter confusão. Quando eu falo origem, a origem é um recurso. O dinheiro da empresa ela vem de um recurso. Alguém tem um recurso em mãos e vai injetar naquela empresa. E esse recurso pode ser dos próprios proprietários, acionistas e diretores daquela empresa, como pode ser de pessoas estranhas à empresa. Ou seja, esses recursos que serão injetados podem ser de pessoas ligadas à empresa ou de pessoas de fora da empresa. E por conta disso, eles podem ser chamados de recursos próprios ou recursos de terceiros. Ou seja, os recursos próprios são pessoas ligadas à empresa. E os recursos de terceiros são pessoas externas, por isso o nome terceiro. Ok? Então nós temos esses dois tipos de recursos, os recursos próprios e os recursos de terceiros. Então, quando vier na sua cabeça a palavra origem, você já tem que pensar, bom, se eu estou falando da origem de recursos, então tem que ser ou recursos próprios ou recursos de terceiros. E quando falamos origem, entenda-se, origem dos recursos. Por isso que a demonstração era demonstração das origens e das aplicações dos recursos. Então, quais são as origens dos recursos? São ou de terceiros ou de pessoas ligadas à empresa. Então, vamos lá. Eu tenho a minha empresa e eu quero iniciar as atividades. Se eu tenho uma empresa e quero iniciar as atividades, a primeira coisa que eu preciso é de dinheiro. Então, quando eu falo recursos, basicamente eu estou falando de dinheiro. Porque não tem como você iniciar uma empresa sem dinheiro. É impossível. Você precisa de capital, você precisa de dinheiro para fazer aquilo gerir. Até para você poder subscrever os capital social, nós vamos ver aí o conceito de subscrição, capital social subscrito, nós precisamos de dinheiro. Como é que a empresa vai viver, como é que ela vai comprar produtos ou elaborar produtos, a depender do caso, para poder vender sem dinheiro? Então, esses recursos a gente já pensa logo em dinheiro. Então, eu tenho uma empresa e aí eu tenho os recursos. Vamos supor que o sócio A, ele tenha 10 mil reais. E o sócio B, uma empresa de 2 sócios, tenha 15 mil reais. Ambos são sócios da empresa. Se eles são sócios da empresa, são os donos, então esses recursos aqui que estão disponíveis são recursos que nós chamamos de recursos próprios.
como nós já vimos, são pessoas ligadas à empresa, de dentro da empresa. Então, esses recursos são próprios. Mas pode acontecer, por exemplo, de eu querer comprar uma máquina. Uma máquina para fazer um determinado tipo de produto, um determinado tipo de serviço, e esse montante não ser suficiente para comprar essa máquina, porque essa máquina custa R$ 25.000. Então, ou melhor, R$ 28.000. Então, esses recursos próprios que eu tenho não são suficientes para comprar a máquina que eu preciso. E aí eu vou ter que arrumar R$ 3.000 de diferença. De onde eles virão? Eles virão de terceiros. Por quê? Porque não são pessoas ligadas à empresa. Então, esses R$ 3.000 virão de terceiros, que normalmente é um banco. Um banco, ou então uma agência de crédito, não importa. Mas serão pessoas que não são ligadas à empresa. São pessoas que são externas à empresa, então recursos de terceiros. Então a primeira coisa que tem que ficar claro, quando eu falo recursos próprios, são recursos de pessoas ligadas à empresa. Quando eu falo recursos de terceiros, são pessoas externas. E os recursos próprios não necessariamente é o recurso que sai do bolso de alguém da empresa. Ou seja, eu sou o proprietário e vou tirar recurso do meu bolso e vou aplicar ali, e vou colocar ali. Não, não necessariamente. A gente vai ver um exemplo claro de recursos próprios que não sai do bolso da pessoa que é ligada à empresa. Sai de outra forma. Mas o fato é, falou recursos próprios, são recursos voltados, são recursos de pessoas ligadas à empresa. Um exemplo simples de recursos próprios que não sai do bolso do proprietário, vamos supor que já começaram as minhas operações. Eu já estou vendendo os meus produtos, né? Já tenho venda. Então, eu já faço as vendas, já consegui material, já estou vendendo. A venda, ela me gera um lucro, me gera um capital, me gera um lucro. Esse capital, ele vai vir para a empresa. E esse capital oriundo da venda não está saindo do bolso de ninguém relativo à empresa, está saindo da venda. Só que ele também é classificado como um recurso próprio, porque está sendo gerado por pessoas da empresa, pelos funcionários, pela administração. Então, ele é um recurso próprio e não saiu do bolso de ninguém. E se você prestar atenção nesse sentido, os recursos próprios, eles costumam integrar o capital, ou melhor, eles costumam integrar o patrimônio líquido. Por que eu posso dizer isso? Porque, veja, quando eu tenho um proprietário da empresa lá fazendo um aporte de recursos, por exemplo, ele quer aumentar o capital social, está subscrevendo mais ações e está colocando mais recursos do bolso dele. Esses recursos vão para o capital social. O capital social faz parte do patrimônio líquido. Quando a empresa vende mercadorias e apura lucro, esse lucro nós vamos estudar futuramente que ele vai ser distribuído e parte dele vai ser guardado como reserva. E essa reserva também vai fazer parte do patrimônio líquido. Então você perceba que recurso próprio praticamente é sinônimo de patrimônio líquido, porque todos os recursos próprios, eles acabam em algum momento parando no patrimônio líquido. Por isso que se fala em provas que o recurso próprio é sinônimo de patrimônio líquido, porque em algum momento o final dele é lá, naquelas contas integrantes do patrimônio líquido, as reservas de lucro ou o capital social, enfim, mas ele acaba parando no patrimônio líquido, perfeito? Então, ele pode ter esse recurso da venda. Como eu disse anteriormente, pode vir a subscrição de ações por um proprietário. O proprietário acha que vai aumentar o capital social, né? E aí ele vai injetar recursos nessa empresa, que também vai parar no patrimônio líquido. Então, os recursos próprios sempre estão ligados à pessoa da empresa. Já os recursos de terceiros sempre estão ligados a pessoas externas à empresa. Então, é um banco, por exemplo, que fez um empréstimo para a empresa. Então, é um recurso de terceiro. Esse é o caso mais clássico. Um banco que empresta dinheiro para a empresa é um recurso de terceiro. O banco é um terceiro, é alguém não ligado à empresa.
Então, lembrando, recursos próprios, recursos de pessoas ligadas à empresa, ok? E recursos de terceiros, pessoas não ligadas à empresa. E aí a gente consegue, com essa informação, tirar algumas conclusões. Primeira conclusão que a gente tira é o que eu falei. Então, recursos próprios são de pessoas ligadas à empresa e normalmente vão parar no patrimônio líquido. Vão parar no patrimônio líquido. Tá. E os recursos de terceiros, que são pessoas não ligadas à empresa? Basta você pensar no exemplo do empréstimo, que é o caso mais clássico. O empréstimo é um recurso de terceiro, vindo de um banco. Quando eu contraio um empréstimo no banco, eu estou criando uma obrigação. E a obrigação vai parar no passivo. Então, em regra, os recursos de terceiros, que são recursos não ligados a pessoas não ligadas à empresa, vão parar no passivo. Então, essa correlação tem que ser muito bem consolidada na sua cabeça. Recursos de terceiros, pessoas não ligadas à empresa, que vão parar no passivo, e recursos próprios, pessoas ligadas à empresa, que vão parar no patrimônio líquido. Isso tem que estar muito claro na sua mente. Bom, um detalhe interessante. Você veja que todo momento que nós estamos falando de recurso, nós estamos falando de dinheiro. Ah, é o empréstimo que a empresa pegou no banco. Ah, é o aporte de dinheiro que o diretor ou o administrador ou o proprietário fez. É o dinheiro recebido com a venda de mercadorias. Então, a todo momento, nós estamos falando de dinheiro, de capital. Por conta disso, normalmente, nós podemos atrelar recurso a capital. Ou seja, tanto faz falar recursos próprios, como falar capital próprio. São sinônimos. Eles são sinônimos. Em ambos os casos, eles vão se referir ao patrimônio líquido. Perfeito? Assim como os recursos de terceiros. Se for recursos de terceiros, ou capital de terceiros, eles vão parar no passivo. Então, tanto faz chamar recurso de terceiros, capital de terceiros, recursos próprios ou capital próprio. Em prova, pode raciocinar ambos como sendo sinônimos. E aí, já que é assim, eu posso chamar de capital próprio e capital de terceiros, sem problema nenhum. E lembre-se, em todo momento nós estamos falando das origens dos recursos. Então, as origens dos recursos de uma empresa vêm ou do recurso de terceiros, externos, não ligados à empresa, ou recursos próprios, ou capital próprio, de pessoas ligadas à empresa. E próprios param no patrimônio líquido, terceiros param no passivo. Ok? E agora? Agora nós vamos falar das aplicações. Claro, eu tive um monte de recursos na mão. Oba, comecei as minhas operações com muitos recursos. Fui um felizardo. E agora, o que eu vou fazer? Então, eu identifiquei as origens desses recursos e agora eu vou aplicá-los. Então, nós vamos entender a aplicação deste recurso. Onde que nós vamos aplicá-lo? Nós vamos aplicá-lo, evidentemente, em bens ou direitos, mais especificamente em bens. Então, as aplicações, elas são normalmente colocadas no ativo. Por quê? Porque os bens e os direitos, eles sempre vão parar no ativo. Então, eu tenho recursos para usufruir de bens ou direitos. E eles vão parar no ativo. Então, naquele montante, vamos supor que eu consegui lá o meu dinheirinho, né? Meu saquinho de dinheiro, consegui bastante recurso. Então, aqui é a origem. Parte dela veio de recursos próprios, ou seja, o sócio aqui aportou 25 mil e parte veio de recursos de terceiros, porque aqui eu consegui mais 3 mil de empréstimo. Então, eu tenho 28 mil de origens. Então, o montante das minhas origens é de, no exemplo, 28 mil. E agora eu vou aplicá-la. Onde que eu vou aplicá-la? Como eu falei, eu vou aplicar naquele equipamento que vai me ajudar a trabalhar, vai me ajudar a produzir.
Então, o equipamento que eu vou aplicar, que custa 28 mil, ele é a minha aplicação. Eu preciso fazer uma aplicação única? Não. Poderia ser um outro exemplo. Eu poderia aplicar, por exemplo, em mercadorias. Podia aplicar em várias mercadorias para poder revender e ganhar mais lucro. Poderia aplicar em mercadorias? Poderia. O que mais que eu poderia fazer? Poderia aplicar em veículos. Poderia aplicar num veículo, comprar veículos para aumentar a extensão da produção, enfim. Eu posso fazer a aplicação das mais variadas formas. Mas toda vez que eu pegar o meu recurso e colocá-lo para incluir um bem no ativo, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma aplicação. Perfeito? Então, as origens são os recursos que vêm de algum lugar, ou seja, a origem dos recursos ou vem de pessoas ligadas, capital próprio, para no patrimônio líquido, ou vem de terceiros, pessoas não ligadas e vai parar no passivo, porque quando eu tenho recurso de terceiros, em algum momento eu vou ter que devolver, como é o caso do empréstimo. O empréstimo, em algum momento, eu vou ter que devolvê-lo. Não vai ficar de graça, então cria uma obrigação. Por isso ele para no passivo. Entendido isso? É muito importante você compreender essa dinâmica para você não se enrolar. Muitos alunos se enrolam porque não compreendem. Fala recurso, aí mistura com aplicação, que mistura com capital. Não. Já vimos que recurso é sinônimo de capital, capital próprio já vimos e capital de terceiro já vimos. Recurso próprio já vimos, recurso de terceiro já vimos. E aplicações. Aplicações não têm subdivisão, são aplicações. Em itens do ativo não importa quais sejam. Bom, como é que isso funciona em prova? Como é que as provas elaboram, trabalham com essa ideia? Um balancete de verificação, a título de curiosidade, eu poderia chamá-lo de rascunho do balanço. Então, antes de montar o balanço, como a gente viu que o balanço é uma foto, a gente não fica tirando foto o ano todo, o exercício social todo. A gente tira foto em um único momento. Por exemplo, 31 de dezembro. Ao longo do restante do ano, a gente faz o quê? Deixa para lá, para só pensar em organizar 31 de dezembro? Não, a gente vai preparando a foto, como qualquer foto. Essa preparação, ela acontece com o balancete de verificação. O balancete de verificação é o rascunho do balanço. Lá que eu vou lançando todas as ocorrências contábeis e os saldos, se é credor, se é um lançamento credor, devedor, eu vou fazendo aquele rascunho para no final do ano eu poder elaborar o meu balanço. Perfeito? Então, o balancete de verificação é o rascunho do balanço. E aí ele apresenta os saldos das contas. Para isso que ele serve. No caso aqui, ele deu uma outra data, 30 de setembro, não importa. É comum 31 de dezembro, mas nada impede que seja outra data. Você vai ter exemplos de prova, por exemplo, que vai trazer um balanço mensal, né? Não há implicação para isso, só não é muito produtivo. Imagina você ficar mês a mês elaborando um balanço. É muito desgastante para o setor de contabilidade. Mas é possível. Então, não necessariamente vai ser 31 de dezembro. A regra é essa, mas comporta exceções que não faz nenhuma diferença para a solução da questão. Toda dinâmica, todo raciocínio é independente da data. Perfeito? Então, vamos lá. Aí ele apresentou aqui, um balancete cheio de contas, eu não sei o que é o que, um monte de conta misturada, eu não sei o que é credor, não sei o que é devedor, e a gente ainda não falou sobre isso, vamos falar no futuro, mas é essa a situação que nós temos. E aí ele pede o valor do capital próprio. A primeira coisa que a gente tem que lembrar do que nós vimos, que capital próprio é sinônimo de recurso próprio, que é sinônimo de patrimônio líquido. Patrimônio líquido. E agora? Então, me resta saber quais são as contas que compõem o patrimônio líquido. Então, nós vamos voltar lá na nossa tabela e pensar nas contas que compõem o patrimônio líquido. O capital compõe o patrimônio líquido? Sim, capital compõe. O caixa não compõe, o que mais que compõe? Ora, uma dica. Eu não sei quais são as contas que compõem o patrimônio líquido ainda, não sei ainda quais são as contas do ativo e do passivo, não sei nada disso. Eu posso resolver essa questão? Sem dúvida, com o conceito de recursos próprios. Então, nessa tabela, eu vou procurar aqueles recursos. Primeiro, eu vou procurar recursos, dinheiro. Segundo,
vou procurar esses recursos de pessoas ligadas à empresa, ou da própria empresa, como é o caso do capital social. Então, o capital está incluído? Está incluído. O que mais que eu posso entender que está incluído aqui? Vai estar incluído aqui capital a integralizar. Por que o capital a integralizar ele vai estar incluído aqui? Porque quando você vê o conceito de capital social, você vê lá, relembrando aqui, que existe o capital subscrito, que é o capital que os sócios se comprometeram. Desse montante eu vou tirar o capital a realizar e o que sobra é o capital realizado. Então, se o que sobra é o montante que eu vou trabalhar com ele. Então, se eu quero saber de valores do capital próprio, por exemplo, eu vou usar o conceito do capital realizado. Então, aqui eu tenho o capital, vou abater o capital a integralizar, então vai ser 35.000 menos 4.000. Então, eu já sei que o capital realizado é 31.000. O que mais que eu tenho aqui que pode estar no patrimônio líquido? Caixa não é, eu sei que são bens. Caixa não é, porque são bens, mercadorias, contas a receber são direitos, nada disso são recursos. Mas aqui tem algo que é um recurso, lucros. Lembra que eu falei dos lucros? Que os lucros é a parte do recurso que advém de vendas. Então, o lucro faz parte do recurso. Então, eu vou colocar aqui mais o lucro. Existe mais alguma coisa aqui que eu posso colocar como recurso? Não. Então, eu vou lá na alternativa procurar o valor do meu capital próprio, que nós vimos aqui na nossa matemática, que somou 36.000. Então, o nosso gabarito é a letra A. Viram como as bancas gostam de trabalhar com essa questão? Às vezes ela troca, em vez de pedir para você qual é o valor do patrimônio líquido, ela vai pedir qual é o valor do capital próprio. Qual é o valor do passivo? Vai pedir qual é o valor do recurso de terceiros. Ou então vai dizer para você, olha, tem uma questão que os recursos próprios superam os recursos de terceiros, ou o recurso próprio supera o capital de terceiro. Elas gostam de trabalhar com esses sinônimos. E é importante você saber e compreender isso para não ser enrolado numa questão desse tipo. Ok? Então, lembrando sempre do conceito de origens e aplicações. Aplicações é mais simples porque são itens do ativo apenas. Mas as origens podem complicar um pouco você, porque ora vão sair do patrimônio líquido, ora vão ser do patrimônio líquido e ora serão do ativo. Ok? Esse é o conteúdo que eu gostaria de deixar para você nessa oportunidade. Lembrando de não confundir esses conceitos que são fundamentais numa questão de prova que pode querer enrolá-lo com esses sinônimos de origem, capital, recurso. E você perde uma questão de prova, às vezes, por um mero desconhecimento de expressões sinônimas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.